E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, nesse vídeo eu irei explorar alguns cenários de troca envolvendo o armador Dejounte Murray. O Dejounte, ele é um dos nomes mais quentes do mercado, segundo a maioria dos insiders, a maioria dos portais. É um cara que deve ser trocado até a trade deadline. Parece que o Hawks está sim ouvindo propostas por ele. E nesse vídeo eu irei aqui explorar algumas opções de troca possíveis pro Dejounte Murray, mas é óbvio que no final eu vou dar uma viajada e vou falar sobre uma opção um pouquinho fora da casinha, que eu não me aguento, eu tenho que dar uma inventada, né? Eu tenho que dar uma extrapolada. Então, serão 3 opções de troca possíveis, tá? Mais uma bônus, mais uma, né, não tão possível, mas também não tão distante, né? Eu fui até racional nessa opção bônus. Normalmente eu dou uma extrapolada maior, dou uma viajada maior. Nesse caso, foi uma viajadinha, uma pequena viajadinha, tá bom? Então, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar com a primeira opção, que é uma troca para o Milwaukee Bucks. O Chris Haynes, do Bleacher Report, reportou recentemente que o Bucks teria interesse no Dejounte Murray para ser uma espécie de Jrue Holiday 2.0. Né, o Bucks acabou perdendo o Jrue Holiday nessa off-season, na troca, né, pelo Damian Lillard. Enviou ele pro Blazers e depois o Blazers trocou ele pro Boston Celtics. E o Holiday tá fazendo muita falta, até porque sem ele a defesa do Bucks caiu muito de rendimento. Eu não acho que a defesa do Bucks piorou só por conta da ausência do Holiday, mas é óbvio que a ausência dele teve um impacto gigantesco. Daí o Dejounte Murray seria uma boa opção, seria um bom substituto. Pode não ser um defensor tão bom quanto o Holiday, mas é um baita de um defensor de perímetro. E ofensivamente, o Dejounte Murray ele tem até mais ferramentas do que o próprio Jrue Holiday. Então, o Dejounte Murray seria um excelente substituto e faria total sentido nesse Milwaukee Bucks. O problema aqui são os ativos do Bucks. O Bucks gastou seus melhores ativos na troca pelo Damian Lillard. Então, o máximo que o Bucks poderia oferecer seria Bob Portis e 2 picks de segundo round, né? Uma de 2024 via Blazers e uma de 2027 do próprio Bucks. Esse seria o melhor pacote possível que o Bucks poderia montar. Então, é uma opção possível porque faria sentido para a franquia e porque o Bucks tem interesse. Mas pode acabar não rolando pela ausência, pela falta de ativos do Bucks. Agora, se uma terceira equipe entrar na brincadeira, aí dá para fazer acontecer. Não é impossível, mas uma troca pau a pau é complicada, mas eu coloco como possível porque o Chris Haynes, que é um dos maiores insiders que temos hoje, reportou que existe o interesse por parte do Bucks. Então, por isso que eu coloco como opção possível. Segunda opção aqui é uma troca para o San Antonio Spurs. E eu sei que é estranho falar sobre Dejounte Murray no Spurs, porque foi o próprio Spurs que trocou o Dejounte Murray pro Hawks. Só que vários insiders têm reportado que o Spurs gostaria de repatriar o Dejounte Murray. E pro Spurs, cara, faria muito sentido o Dejounte Murray. Um cara que iria adorar essa troca seria o Wembanyama. Qual que é qual que tem sido, né, a grande dificuldade pro Wembanyama nessa temporada? Qual que é o grande defeito do Wembanyama nesse seu ano de calouro? Seu arremesso, né? Apesar dele estar matando muita bola, o aproveitamento do Wembanyama não é dos melhores. E por quê que o aproveitamento dele não é tão bom? É por ruindade? Não. É porque na maioria das vezes o Wembanyama tem que criar o seu próprio arremesso.
dificilmente o Wembanyama arremessa livre, sem marcação. Por quê? Porque não tem ninguém criando para ele. Não tem ninguém facilitando a vida dele. O DeJounte Murray seria esse facilitador. O DeJounte Murray, além de ser um baita de um defensor, é um playmaker muito acima da média. Muito acima da média. É um cara que passando a bola é excepcional. Então, com o DeJounte Murray, a vida do Wembanyama, nossa, ficaria muito mais fácil. E aí, por consequência, o Spurs melhoraria, porque a partir do momento que o seu melhor jogador tem a sua vida facilitada, o seu time melhora. O seu time melhora. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Por isso que o DeJounte Murray no Spurs seria excelente. E tem como acontecer, viu? Tem como acontecer porque o Spurs tem muito capital de draft. Uma ideia de troca aqui seria Doug McDermott, uma escolha de primeira rodada de 2025 via Atlanta Hawks, aí seria uma pick swap, e uma outra também de 2025 via Chicago Bulls, com proteção top 10. Velho, esse é um pacote muito interessante. E se por acaso o Hawks não quiser essas picks, o Spurs ainda tem as próprias escolhas de draft. Eu coloquei aqui picks de outros times para dar uma ajuda pro Spurs manter as suas próprias escolhas. Mas se o Hawks quiser, o Spurs pode botar as escolhas dele no jogo também e tá de boa. Se não gostar do McDermott, o Spurs pode colocar o Cedi Osman na brincadeira, pode colocar algum outro ali jogador, pode talvez fazer um malabarismo para encaixar um Keldon Johnson, talvez. Opções existem. Ativos o Spurs tem. Então San Antonio é uma opção, é um destino bem possível e que faria muito sentido. Terceira opção, né, possível é a mais especulada, né? Los Angeles Lakers. Né? O Lakers é apontado como o destino mais provável para o DeJounte Murray. Os principais insiders já falam há mais de um mês que as duas franquias estão conversando, estão tendo contato. Inclusive o Jovan Buha, ele falou nas últimas semanas que o Lakers mandou uma proposta, né, que o Lakers enviou um pacote de troca centralizado no DeJounte Murray e numa pick ali de primeira rodada. O Hawks não teria aceitado no primeiro momento, mas teve conversa. Então, existe jogo. Tem jogo entre as duas equipes e o Lakers seria o destino mais provável, né, o destino mais possível. O Lakers tem muito interesse no DeJounte Murray, mas muita coisa. Então, o Lakers, desses três aqui, seria o destino mais seguro. Se você fosse apostar em algum destino aí pro DeJounte Murray até a trade deadline, o Lakers seria a aposta mais segura, né? Seria aquela grana garantida. E aí, cara, uma opção de troca seria DeAndre Russell, Max Christie, uma escolha de primeira rodada de 2027 e outra de 2029. Acho que esse é um pacote bem plausível pro DeJounte Murray, pelo DeJounte Murray. Acho que o Hawks poderia sim aceitar, né, ainda mais com o DeAndre Russell jogando pra cacete. Pô, tá jogando muito o DeAndre Russell. Foi dito pelo Jovan Buha que o Hawks não aceitou aquela primeira proposta do Lakers porque não tinha tanto interesse em ficar com o DeAndre Russell. Daí o Hawks falou que se achasse uma terceira equipe, teria falado, né? Que se achasse uma terceira equipe pra, né, botar o DeAndre Russell, a troca até poderia rolar. Mas agora, com o DeAngelo jogando o que tá jogando, eu acho que tem jogo, velho. E 2 picks de primeira rodada, dá pra rolar. Então, o Lakers seria a opção mais provável, né? A opção mais possível. Então, as 3 opções possíveis seriam Lakers, Bucks e San Antonio Spurs. As 2 mais possíveis pra mim é Lakers e Spurs, tá?
São as duas mais possíveis. Agora, a opção bônus, né, aí a opção que é mais, né, lúdica, mais fora da casinha aqui, seria uma ida pro Orlando Magic. Eu, sinceramente, não vi ninguém ainda falando sobre essa possibilidade, mas é uma troca que, velho, faria muito sentido. O DeJounte Murray é o perfil de jogador que o Orlando adora. Um jogador extremamente atlético, bom defensor, versátil na defesa, defende ali pelo menos umas 2, 3 posições. Um cara que ofensivamente cria seu próprio arremesso, cria bem para os seus companheiros. Cara, o DeJounte Murray, ele é perfeito para esse Orlando Magic do Mosley. E um pacote muito bom que o Orlando poderia enviar seria Markelle Fultz e uma escolha de primeira rodada de 2024, com proteção top 10, e uma de 2026. Pô, velho, assim, vamos partir do princípio de que se o Hawks quer trocar o DeJounte Murray, é meio que para reconstruir o time. Vamos concordar? Pô, velho, você ter 2 escolhas de primeira rodada e um contrato expirante do Markelle Fultz de 17 milhões, se eu não me engano, pô, velho, é maravilhoso, te deixa muito bem posicionado para uma reconstrução. Então, mesmo sendo um destino pouco falado, ou nem falado, né? Eu acho que é uma opção, um destino possível, cara. Eu acho que é um destino possível. Possível, talvez não seja a palavra certa. Plausível. Plausível seria a palavra certa. Porque o DeJounte teria um baita encaixe no Magic. E esse pacote do Magic seria muito bom pro Hawks. Beleza. O Markelle Fultz é um puta de um jogador? Não, mas aí você tem que pensar no espaço, no cap que o Fultz vai abrir. Porque ele não tem contrato para a próxima temporada. Então esses 17 milhões que ele né, recebe não vão contar na folha para a próxima temporada. Vão sair da folha. E aí o contrato de DeJounte Murray, que é muito maior, né, já não seria problema mais do Hawks. Então, pensando em reconstrução, eu acho que faria sentido. Eu acho que faria sentido. Mas é isso, meus amigos. Concorda, discorda com essas opções? E essa minha ideia aqui do DeJounte no Orlando? Você gosta? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.